Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E neste vídeo falaremos sobre a rodada de quarta-feira, dia 29 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, o time dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora lá, time! Primeira análise. Uma coisa, quarta-feira, uma rodada bem magrinha. Vamos com cautela, até porque na sexta-feira as grandes competições já retornam, tá legal? Então, às vezes, estudar ou entrar com uma stake um pouco mais leve, ou mesmo nem operar, também pode ser uma boa alternativa, tá legal? Claro que eu separei algumas alternativas e principalmente lá no Nordeste, eu acho que a gente tem bons jogos para tentar explorar alguma coisa. Vamos a elas? Mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto, sempre. Na Turquia, segunda divisão, 7h30 da manhã, bem cedinho, aquele cafezão da manhã, eu tenho aqui o jogo do Bandırmaspor versus Bordurspor. Trava-língua. Jogo de oitavo contra 10º colocado. Aqui o que eu quero buscar? Mercado de gols, tá? E vou mostrar para vocês por quê rapidamente. O time da casa, dos últimos 5 jogos, fez aqui mais de 1,5 gols em 4, ou seja, probabilidade muito boa para gols. O time visitante dos 5 últimos jogos, mais de 1,5 gols também batendo em 4. Ou seja, o mais de 1,5 gols com odd de 1,30 pode ser uma boa alternativa. Pega essa odd, monta aí num bilhete duplo, por exemplo. Quem quiser correr um pouquinho mais de risco para tentar pegar uma odd maior, para ambas equipes marcarem odd de 1,76, 1,73. Tá legal? Ainda na segunda divisão da Turquia, às 10 da manhã, eu tenho aqui Rizespor versus Manisa. Time, essa análise é praticamente a mesma análise do jogo anterior, tá legal? Se eu pego aqui o time da casa do Rizespor, dos 5 últimos jogos, ele fez mais de 1,5 gols, 5 de 5, baita probabilidade. Ambas marcam também bem forte, 4 de 5. O Manisa, que é o time visitante, dos últimos 5 jogos, mais de 1,5 gols, 5 de 5, ambas marcam 3 de 5. É a mesma tocada, tá legal? Eu vou buscar aqui primeiro esse mais de 1,5 gols, odd de 1,24, pega essa odd, monta num bilhete duplo ou mesmo na composição do seu bilhete e também correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem odd de 1,67, tá legal? 13h45, Liga dos Campeões, jogo feminino, tá legal? Quartas de final. Esses times femininos, eu vou contar para vocês, hein? Aprontaram com a gente na semana passada. Mas agora é o segundo jogo de mata-mata. O que eu quero dizer com isso? O segundo jogo é a hora da decisão. Não adianta o time estar perdendo, ele tem que se lançar para o ataque, correto? E quando isso acontece, geralmente saem gols, tá legal? E o Barcelona feminino, que vai enfrentar a equipe da Roma, é uma equipe extremamente over goals. Olha isso, 5-1, 5-0, 7-0 e 7-0. Obviamente que teve 1-0 aqui contra o Real Madrid, que foi um baita clássico, tá? Mas é uma equipe que geralmente é over goals. O que eu quero operar aqui? Eu acho que o Barça deve vencer novamente, venceu na Itália, e eu acho que deve vencer na Espanha, e também acho que é jogo para pelo menos mais de 1,5 gols. A vitória do Barça está pagando uma odd pequenininha, 1,07. E mercado de gols, mais de 1,5 gols, 1,05. Também é uma odd bem baixa, tá legal? Talvez aqui, vitória do Barça, um jogo com mais de 1,5 gols, para subir um pouquinho essa odd e depois fazer aí um bilhete duplo ou mesmo colocar num bilhete alongado, também pode ser uma alternativa, tá legal? Seguindo o mesmo raciocínio, às 16 horas, também pela Liga dos Campeões Feminina, eu tenho aqui Arsenal da Inglaterra versus Bayern de Munique da Alemanha. Primeira partida na Alemanha, 1-0 para o Bayern. Agora o Arsenal precisa pelo menos de um gol para levar aí para pênaltis, tá certo? Time, de novo, mesmo raciocínio. O Arsenal está perdendo. O juiz vai apitar, as meninas vão pro ataque, vão se expor, precisam do gol, tá legal? E o Bayern é um time over, é um time que faz muitos gols também. Nessa partida, eu vou novamente no mais de 1,5 gol, odd de 1,22,
pega essa odd e monta numa duplinha. Uma coisa que é muito importante, isso aqui é uma análise em pré-live. Significa que vai acontecer? Não. Pode ser 0 a 0? Pode. Se você não estiver confortável nessa partida, é muito simples, não faça essa entrada, tá legal? E claro, gestão de banca sempre. 19 horas, Copa Verde semifinal, Goiás versus Cuiabá. Primeira partida, 1 a 0 para o Cuiabá, agora o Goiás joga em casa e precisa reverter o resultado, tá legal? Olhando a race do Goiás em casa, dos 5 últimos jogos, o Goiás soma 5 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Cuiabá jogando fora, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Tem um bom retrospecto também jogando fora. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, eu tenho 4 jogos, o Goiás venceu 3 e o Cuiabá apenas uma partida e foi um amistoso, tá legal? Sendo assim, e com esse retrospecto, eu acho que o Goiás jogando em casa é sim o time favorito. Odd de 1,98. Obviamente que o Cuiabá também tem um bom desempenho fora de casa, então por esse motivo, em pré-live, eu vou de Goiás empate anula. Pega essa odd, monta aí numa duplinha. No ao vivo, se o Goiás estiver amassando o Cuiabá, aí você pode tentar uma vitória do Goiás ou mesmo um over meio gol HT, que é um golzinho já no primeiro tempo, tá legal? 21 horas e 30 minutos. Copa do Nordeste, semifinal, baita clássico. Fortaleza versus Ceará. Não preciso nem falar, né? Como é clássico, é um jogo equilibrado. O que eu quero tentar pegar nessa partida? Vamos lá. Fortaleza em casa, dos 5 últimos jogos, marcou mais de 1,5 gol em 4. Boa probabilidade para gols. Ceará jogando fora, mesma tocada. 5 jogos, todos eles com mais de 1,5 gol. Alta probabilidade para gols. Hora que eu venho no histórico, eu puxo aqui os 5 últimos jogos na casa do Fortaleza, no confronto entre Fortaleza e Ceará, e 4 partidas batem mais de 1,5 gol. Ou seja, nesse jogo de semifinal, eu acho que o mais de 1,5 gol pode ser sim uma boa pedida. Tem uma boa odd, 1,42. Aí a gente vem para aquela lógica, quem puder assistir essa partida ao vivo, 10, 15 minutos, se o gol não sair, essa odd que é de 1,42 em pré-live, vai para 1,50, 1,60. Se o jogo estiver com agressividade, chute a gol, escanteio, pressão, você tenta pegar esse mais de 1,5 gol com uma odd aí a partir de 1,50, tá legal? Acho que pode ser uma boa alternativa. Se o jogo estiver morto, nada acontece, muitas faltas, muita catimba, obviamente que você não faz nada segura, tá? E falando de Fortaleza e Ceará, é um jogo para cartão, né? Deve ter aquelas entradas, deve ter discussão, briga, enfim, cartão amarelo e talvez quem quiser arriscar um pouquinho, um possível cartão vermelho também pode ser uma escolha, tá legal? Ainda na Copa do Nordeste, também às 21h30, eu tenho aqui Sport versus ABC. O Sport, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. O Sport vem no início de ano muito forte, tá legal? O ABC jogando fora dos 5 últimos jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou outra. O ABC fora oscila. No histórico, 4 jogos e eu tenho aqui 1, 2, 3 vitórias para o Sport, apenas 1 vitória para o ABC. Time, a odd do Sport é de 1,62. O que dá para a gente fazer aqui? Uma entrada mais conservadora, ainda mais com o Sport jogando em casa e pelo início de ano que vem fazendo, é Sport empate anula, tá legal? Pega essa odd, monta numa dupla. No ao vivo, se o Sport estiver amassando o ABC, dá para pensar na vitória seca, tá legal? Bora lá que eu já falei demais hoje? Nem tanto, mas a gente já falou, chegamos no bilhetinho, sempre montado com muito carinho para vocês. Esse bilhetinho aqui, time, é da Betano, tá? E conta com as entradas de cartões. Quem não tem conta na Betano, eu vou deixar um link aqui embaixo no comentário fixado. Lembrando que tem até R$300 aí no primeiro depósito. Então pode valer muito a pena. Leia ali sempre as exigências para ganhar o bônus, tá legal? Vamos lá. Qual que é a composição dessa dupla? Eu vou buscar uma qualificação do Sport de Recife jogando contra o ABC e vou aqui no clássico, né? Entre Fortaleza e Ceará,
para ambas equipes receber 2 ou mais cartões. Ou seja, cada time precisa receber pelo menos 2 cartões, tá legal? Se tudo isso der certo, odd de 1,59. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradecer imensamente a presença de vocês. Se de repente esqueceu de dar um likezão, dá um likezão aí que o vídeo está acabando. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Fui!